Oi, meu nome é Camila Barbosa e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre ideação. Que é isso, né? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos acordar um seguinte: você tem que se divertir. Aproveite a jornada desse hackathon. Esse é um evento onde vocês podem aprender muito, se conectar com as pessoas, fazer novas amizades. Então, a primeira coisa, antes da gente começar a falar sobre ideação, divirta-se. A diversão e o bom humor são os catalisadores mais importantes para a criatividade. Vamos lá. A ideação, ela trata de gerar muitas ideias rapidamente. Ideias grandes, ideias ousadas, factíveis ou impossíveis e até mesmo ideias ruins. O propósito aqui é gerar muitas ideias, sem avaliá-las ou julgá-las, pelo amor de Deus. Até porque, para solucionar um problema, podem existir várias maneiras. Durante a ideação, o objetivo aqui é elencar uma rede ampla de ideias no mínimo de tempo possível, até porque vocês têm 48 horas para solucionar um problema e entregar um resultado. Então vamos lá, durante a ideação, aqui a gente vai criar várias ideias para que vocês encontrem uma solução para esse problema que vocês escolheram, para esse desafio que vocês escolheram. Depois, você e a sua equipe terão a oportunidade de avaliar essas ideias e, mais para frente, validar. É o que eu sempre digo: foque no problema, porque soluções existem várias ideias que podem gerar soluções incríveis para o problema que vocês escolheram para solucionar. Bom, como então que a gente gera ideia? Todo mundo tem ideias, certo? Então quando a gente está lá tomando um banho ou num momento de descontração, geralmente nós geramos ideias. Só que aqui nós temos um período curto para gerar ideias. Então, por isso a gente vai usar métodos e ferramentas, tá? Sem ideias, não temos soluções novas. E aí, como o nosso tempo é curto, a gente precisa de métodos e ferramentas para um processo de ideação estruturado. Existem vários métodos e ferramentas, mas aqui a gente vai focar no brainstorm, tá? Regras para um bom brainstorm. O que vocês vão fazer? Vocês vão se reunir fisicamente, presencialmente ou online, tá? E vocês vão definir um tempo e um facilitador para realizar esse processo de ideação, para realizar esse brainstorm. O brainstorm não é feito de qualquer jeito, existem algumas regras a serem consideradas. Então, vocês vão definir esse facilitador e vocês vão definir um tempo para essa geração de ideias, para esse processo. Geralmente, de 5 a 15 minutos está ótimo, não precisa ser o dia inteiro, tá? Tem que ser um período bem curto de tempo para a gente captar, porque senão a gente vai ficar ruminando essas ideias e não vai sair do lugar. Então, definir o tempo e definir o facilitador, primeira coisa, confiança criativa. É onde a gente expressa todas as ideias que surgem na nossa cabeça, não importa o quão tolas elas podem parecer, tá? Então, se você teve uma ideia, confiança criativa, vai lá, escreve no papel, escreve num post-it, prega na parede ou prega num quadro do Jamboard que vocês podem utilizar, um quadro em branco do Google, tá? Segunda coisa, muito importante, quantidade vem antes de qualidade. Isso mesmo que vocês leram. Isso é muito importante. O objetivo aqui é ter o maior número de ideias possível. A avaliação dessas ideias, a validação dessas ideias vem depois no próximo passo, tá? Vamos resistir à tentação de nos satisfazer só com uma primeira boa ideia. Vamos ter esse período de tempo aí de 5 a 15 minutos para esforçar ao máximo o nosso cérebro para gerar o maior número de ideias possíveis. Até porque a primeira, talvez uma melhor ideia ainda esteja para aparecer daqui 5 minutos naquela sessão de brainstorm. Então, não se contente com uma ideia e não se apegue a ela. Vá pensando em novas e mais novas ideias.
porque a gente tem essa capacidade cognitiva de desenvolver isso. Terceiro passo, sem crítica às ideias. Sob nenhuma circunstância as ideias podem ser criticadas nessa fase, tá? Como eu disse, a avaliação das ideias e a validação vem numa etapa depois, numa fase a seguir. Dicas úteis, técnicas para liberar a criatividade. Se vocês estiverem juntos presencialmente, dê uma volta no quintal, respira um ar fresco, dá uma alongada, uma exercitada, arruma o corpo, ajeita a coluna, tá? Para liberar aí essa criatividade. Expanda a sua mente, não fique preso só em ideias que você julga como plausível, não. Coloque no papel as ideias mais tolas que você achar, tá? Que você tenha, que supostamente você acha que sejam tolas. Terceiro passo, terceira dica, crie uma nuvem de pensamentos. Não se contente só com uma ideia. Você tem capacidade criativa e cognitiva para raciocinar e pensar muitas ideias legais. Segundo passo, quando a gente termina o brainstorming, a gente vai selecionar e estruturar essas ideias. Não permita que a poeira baixe sobre os resultados da sua sessão criativa. Processe imediatamente os resultados e procure qualquer joia ali, qualquer tesouro que possa estar escondido na sua sessão de brainstorming. O que a gente pode fazer é organizar as ideias realmente, levará a novas combinações de mais ideias. Então, por isso, organizar as ideias é muito importante. E uma das melhores maneiras de fazer isso é reunir as ideias semelhantes e dar a elas um grande título. Por exemplo, eu agrupo as ideias que são semelhantes. E aí, talvez eu possa fazer uma combinação daquilo que pode ser mais fácil de validar ou de testar. E aí, depois que você fizer isso, você vai querer filtrar as ideias mais promissoras para você trabalhar. Então, depois, aí, agora você vai validar essas ideias, ver o que é possível, tirar do papel e prototipar. Depois de prototipar, vocês vão lá e testam essa ideia que vocês tiveram. Mas aí, vocês vão ter uma palestra a seguir só sobre prototipação. Quer aprender mais? Depois que você terminar esse hackathon, eu recomendo estes 2 livros. Aqui estão algumas das referências que eu usei e onde você pode aprender mais se você quiser aprofundar o assunto no fim do hackathon. Quer conversar comigo? Meu Instagram é @eucamila.barbosa. Aqui também está meu LinkedIn e se quiser também pode mandar um e-mail para mim. Muito obrigada pela sua atenção e eu desejo muito boa sorte nesse hackathon para vocês.